Esse vídeo é uma iniciativa do Departamento de Biofísica e Fisiologia da UFMG em conjunto com os monitores da disciplina. E nesse vídeo iremos falar sobre o controle neural da respiração. Você já sabe que o sistema respiratório tem como função primária realizar as trocas gasosas do organismo, e isso ocorre em dois momentos, pela inspiração e pela expiração. Você provavelmente já se desesperou pensando, e se eu esquecer de respirar, o que acontece? A resposta é simples, porque o tempo todo a gente se esquece de respirar e mesmo assim continuamos respirando. Isso ocorre porque existe um controle neural involuntário sobre a nossa respiração. Mas como isso acontece? Sabemos que a inspiração ocorre pelo comando neural, que gera o ritmo e padrão, e por meio de fibras nervosas que transmitem a informação para a contração dos músculos intercostais e do diafragma, de modo a expandir a caixa torácica. Isso leva à expansão subsequente do pulmão, que está conectado à caixa torácica pelas duas camadas pleurais, e isso faz com que haja movimento de ar para dentro dos pulmões. Ou seja, a inspiração é um processo ativo, que ocorre por comandos intrínsecos do sistema nervoso central ao longo de toda a vida. Em seguida, no fim da inspiração, a estimulação sobre os músculos cessa e a caixa torácica retrai, de modo que o ar se movimenta para fora. Portanto, em condições de repouso, a expiração é um processo passivo, que ocorre devido ao recuo elástico do sistema, que tende a voltar ao seu estado natural ao fim do estímulo sobre os músculos inspiratórios. Mas esses estímulos não vêm de locais aleatórios. Na realidade, eles têm origem em geradores centrais de ritmo e padrão iniciados em uma região do cérebro conhecida como tronco encefálico, que permite que você respire ao longo de toda a sua vida, mesmo nos momentos em que você esquece de respirar. Entretanto, em determinados momentos, é extremamente necessário que esse sistema de controle coordene a atividade respiratória com outros comportamentos motores orofaciais, que também são importantes, como por exemplo, quando estamos entre amigos, conversamos, damos risadas, comemos e bebemos. Mas ninguém precisa se lembrar ou pensar nas pausas respiratórias para falar, cantar ou engolir. Além disso, esse sistema de controle pode ainda coordenar e fazer a integração de sinais de regiões superiores do encéfalo, como o hipotálamo e o sistema límbico, e desta maneira ocorre a interação entre respiração e emoções. Quem nunca deu aquela leve hiperventilada quando viu o crush no corredor da faculdade? Portanto, podemos separar o sistema de controle da respiração em três componentes principais: sensores, controlador central e efetores. Esses atuam em sincronia para exercer de forma geral o controle da respiração. Os sensores podem monitorar variáveis relevantes para o sistema respiratório, como por exemplo, o conjunto de mecanorreceptores que acompanham o grau de distensão pulmonar. Também existem os quimiorreceptores centrais e periféricos, que monitoram algumas variáveis químicas no sangue arterial, como por exemplo a PO2, pressão parcial de oxigênio, e PCO2, que é a pressão parcial de dióxido de carbono, ou seja, os gases sanguíneos, além do pH arterial. Essas informações são levadas para o controlador central localizado no bulbo do tronco encefálico, que coordenará esses inputs e sinalizará para os efetores, que são os músculos respiratórios, ou seja, o diafragma, os músculos intercostais, abdominais e acessórios, sobre a necessidade ou não de aumentar a sua atividade. Vejamos então detalhadamente como ocorre essa integração e processamento de sinais no nosso organismo. Atualmente, conhecemos algumas áreas do tronco encefálico, mais especificamente do bulbo, que controlam a respiração e sabemos quais são as suas funções principais. A determinação dessas áreas se deu principalmente pela análise de como lesões em alguns pontos do tronco encefálico alteravam a respiração. Nesse local, uma rede de neurônios funciona como um gerador central de padrão, com atividade rítmica intrínseca originada em neurônios marca-passo. Entretanto, aqui vale mencionar que o controle da respiração pelo sistema nervoso central, ou seja, os mecanismos que determinam a ritmogênese respiratória, não é completamente compreendido, sendo os detalhes às vezes imprecisos ou controversos. Este tema tem sido estudado por alguns cientistas.
Antes de mostrarmos as áreas específicas que atuam no controle da respiração, vamos relembrar rapidamente. O tronco encefálico está localizado inferior ao encéfalo, possui grande importância na coordenação das funções involuntárias do corpo e é dividida em 3 partes: mesencéfalo, ponte e bulbo. Para ficar mais fácil de lembrar a ordem, é só olhar as primeiras letras: mesencéfalo M, ponte P e bulbo B, formando MPB como ritmo musical. No bulbo, os neurônios respiratórios estão localizados bilateralmente em 2 áreas: o grupo respiratório dorsal e o grupo respiratório ventral. O núcleo do trato solitário, NTS, recebe informações sensoriais de mecano e quimiorreceptores periféricos via nervo vago e glossofaríngeo. Neurônios respiratórios da ponte recebem informações do grupo respiratório dorsal, GRD, que influenciam o início e o término da inspiração. Os grupos respiratórios pontíneos enviam sinais para as redes de neurônios respiratórios bulbares para ajudar a coordenar e ajustar o padrão respiratório. O grupo respiratório ventral, GRV, do bulbo também tem múltiplas regiões importantes, as quais estão organizadas em uma coluna de neurônios, denominada de coluna respiratória ventral. Um importante compartimento desta coluna de neurônios é denominado complexo pré-Böttinger. Contém neurônios que disparam potenciais de ação espontaneamente, atuando como marca-passo do ritmo respiratório. Ou seja, o complexo pré-Böttinger é considerado o local principal onde a inspiração é gerada. Novamente, vale lembrar que os vários mecanismos estão sendo estudados com o objetivo de conhecer melhor este processo de ritmogênese respiratória e entender como ele ocorre. A saída final desse sistema de controle respiratório são os motoneurônios, que inervam os músculos respiratórios. É importante ressaltar que algumas fibras motoras também inervam músculos da laringe e língua para manter as vias aéreas superiores abertas durante a respiração, e é o relaxamento indevido desses músculos que poderá acarretar em algumas disfunções respiratórias, como, por exemplo, a apneia durante o sono. Bom, vimos até agora que o sistema que controla a ventilação atua de maneira altamente sincronizada, com uma organização que pode ser bem complexa. Então não se esqueça deste nome estranho, complexo pré-Böttinger, que fica no bulbo em um compartimento da coluna respiratória ventral. É lá que a inspiração é gerada. Muitos estudos foram realizados para que os cientistas chegassem a essa conclusão. Bem, conforme comentamos, o controlador central sofre influências advindas de sinais químicos que são monitorados pelos sensores. Vamos dar uma olhada nesses estímulos químicos. A homeostase do organismo precisa ser mantido por mecanismos regulatórios que estão constantemente ativados frente às várias alterações metabólicas e ambientais. Se você lembrar bem, uma das funções principais do sistema respiratório é a troca gasosa, liberando o CO2 em excesso e trazendo o O2. Agora, como a pressão parcial desses gases interferem na ventilação pulmonar? Existem no nosso corpo sensores chamados de quimiorreceptores que são sensíveis a alterações nos níveis de gases e iniciam reflexos específicos para a sua manutenção dentro de uma faixa estreita. Vale lembrar que os quimiorreceptores são, na verdade, células quimiosensíveis que transduzem sinais a partir de variação nesses gases e que estão localizadas em posições estratégicas do nosso corpo, como por exemplo na aorta e carótida, e que respondem às alterações nos níveis de PO2, PCO2 e pH. De modo geral, existem 2 grandes grupos de quimiorreceptores, periféricos e centrais. Os únicos sensíveis ao O2 são do primeiro grupo e estão localizados principalmente nas artérias carótida e aorta, detectando mudanças na PO2, PCO2 e pH arterial. Já os centrais estão no encéfalo e respondem às mudanças de PCO2 e pH no líquido cérebro-espinhal. Os quimiorreceptores periféricos de maior predominância estão localizados na bifurcação da artéria carótida comum e se organizam em uma estrutura conhecida como corpúsculo carotídeo. Os corpúsculos carotídeos possuem 2 tipos de células, as células de sustentação e as células glomos. As células glomos são as responsáveis pela sensibilidade ao oxigênio. São nelas que ocorrem os processos de transdução de sinais.
Por estes serem os únicos quimiorreceptores sensíveis ao O2, destacamos a função do monitoramento desse gás pelo sensor e, por consequência, nos ajustes ventilatórios. Ou seja, os quimiorreceptores periféricos são essenciais nas respostas ventilatórias à hipóxia. Portanto, de forma básica, esses receptores sensoriais funcionam da seguinte maneira. Há um estímulo, como por exemplo, a queda na PO2 arterial, que leva ao fechamento de canais para potássio do quimiorreceptor. Isso gera uma despolarização da célula, de forma que há então a abertura de canais para cálcio em virtude da despolarização e subsequente exocitose de neurotransmissores. PEPs são gerados em um neurônio, sinalizando para redes respiratórias do tronco encefálico acerca da redução da PO2, por exemplo. Há um processamento central que resulta no aumento da ventilação. Uma curiosidade, este assunto foi motivo do Prêmio Nobel. Você sabia disso? Em 1938, Corneli Heymans foi laureado com o Nobel em Fisiologia e Medicina por descrever o papel dos quimiorreceptores periféricos no controle da ventilação. Já os quimiorreceptores centrais são células especializadas no sistema nervoso central que monitoram o CO2 e pH e se comunicam com a rede neural respiratória que gera o ritmo e padrão respiratório. Esses conjuntos de neurônios que possuem a função de quimiorreceptores centrais estão presentes em uma distribuição maior do tronco encefálico, ou seja, em regiões do bulbo e da ponte, e até mesmo em regiões superiores como o hipotálamo. Importante ter em mente que estes sensores, os quimiorreceptores periféricos e centrais, atuam no controle da ventilação por mecanismos de feedback, ou seja, monitoram as variáveis de interesse, PO2, PCO2 e pH, e informam ao controlador central o status dessas variáveis. Por exemplo, um aumento na PCO2 arterial leva à ativação dos quimiorreceptores com um subsequente aumento da ventilação. Esta resposta ventilatória efetora tem por objetivo aumentar a remoção de CO2 do organismo e ajustar os valores de PCO2 para a faixa da normalidade, que é em torno de 40 mm de mercúrio no sangue arterial. Centros superiores do encéfalo podem causar modificações no ritmo respiratório a partir de impulsos involuntários ou voluntários. Por exemplo, o sistema límbico, relacionado às emoções, também podem exercer influências na ventilação por respostas ao medo ou à excitação. Ainda que possamos exercer um controle voluntário sobre a ventilação, ou seja, todos conseguimos reduzir ou aumentar a ventilação voluntariamente. Há um limite e nós não conseguimos suprimir os efeitos dos quimiorreceptores sobre a respiração. Então, por exemplo, uma criança com raiva que diz aos seus pais que irá prender a respiração até morrer, irá conseguir prender a respiração por certo tempo, mas o aumento da PCO2 no sangue irá desencadear um efeito de aumento da ventilação por meio dos quimiorreceptores, fazendo com que a criança volte a respirar eventualmente. Agora que estamos caminhando para o final do vídeo, vamos dar uma passada rápida em alguns padrões anormais de ventilação, que estão relacionados às disfunções no sistema de controle da ventilação. Um dos mais conhecidos é o padrão Cheyne-Stokes. Nesse caso, há um período de apneia, em que a respiração cessa, seguido de uma respiração lenta e sutil que se intensifica exponencialmente e, por fim, se esvai exponencialmente, até que se extingue em outro período de apneia. Este ciclo se repete continuamente. Esta é também chamada de ventilação periódica. Temos a hiperventilação neurogênica central. Nela, que é geralmente observada em pacientes em coma, o paciente possui uma hiperventilação persistente durante o sono, causando uma baixa PCO2, alta PO2 e pH arterial. Como este é um quadro raro, ainda é pouco estudado, porém já foi sugerida a hipótese, com base em estudos clínicos, que danos no tronco encefálico em regiões da ponte, como visto nos casos reportados, podem estar impedindo impulsos inibitórios para os centros bulbares. E contrário à hiperventilação, há também síndromes de hipoventilação. Dentre estas, podemos citar a síndrome da hipoventilação central congênita, ou também chamada de síndrome de Ondino. Esta é uma doença rara, causada por mutação no gene FOX2B, que resulta em uma redução drástica dos quimiorreceptores centrais, de forma que os indivíduos portadores desta síndrome apresentam apneias severas durante o sono, que podem representar risco à vida. Apresentam também uma grande atenuação ou ausência total de respostas ventilatórias ao CO2.
E como durante o sono o estímulo para a respiração proveniente dos quimiorreceptores é importante, esses pacientes necessitam de suporte ventilatório para dormirem. Agora você já sabe um pouquinho mais sobre a ventilação e o seu controle. Ufa! Que alívio saber que esse sistema de controle funciona muito bem ao longo de toda a nossa vida e que não precisamos ficar pensando para poder respirar.